Eu sou assistente de direção desde 2007, fiz comunicação social na Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalho com cinema, séries e longas desde 2007, fazendo assistência de direção. Eu fiz o laboratório Escreva Criatura, participei desse projeto incrível, com um projeto de longa que eu tenho, que chama Aurora. E esse vídeo aqui é um pouquinho como uma contrapartida do que a gente teve no laboratório e como eu posso contribuir um pouquinho para as roteiristas. O que eu vou falar aqui não é uma verdade, mas alguns pensamentos que é o meu lugar de fala, que é a minha função de assistência de direção. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o ponto de vista do roteiro na perspectiva do assistente de direção, que é o que eu faço há muitos anos. Então, assim, a primeira coisa que acontece na maioria das produtoras quando recebe um roteiro, mesmo antes do orçamento, é uma análise técnica do filme. Essa análise técnica é você dissecar esse roteiro, tirar todas as informações necessárias dele, a gente coloca num programa que chama Movie Magic, e a partir disso a gente gera listas. Então, por exemplo, quantidade de elenco, quantidade de locação, o que tem de arte, é um filme de época, tem muito veículo, qual que é a figuração desse filme? A gente faz isso cena por cena. Feito isso, a gente vai fazer um plano de filmagem. O plano de filmagem é você colocar cenas por dia. E aí acontece duas coisas, né? Ou tem um orçado, um valor, em que, sei lá, vamos supor, um filme. A produtora diz, a gente tem 5 semanas para filmar, e você faz o plano de filmagem pensando nessas 5 semanas, mas também se o filme, né, o roteiro tiver uma quantidade de páginas e dificuldade de filmagem maior, você apresenta isso para a executiva, ou é um trabalho que primeiro tem análise técnica, a gente faz um plano de filmagem detalhado, o que seria filmar e dar conta de realizar esse roteiro, e aí a produtora executiva orça, manda para o canal, ou se tem um dinheiro já captado de leis de incentivo, ver o que dá para fazer ou não. Então, assim, é uma pergunta que várias pessoas fazem, né? O que vai acontecer com o seu roteiro depois que você escreve? Então, essa análise técnica, esse plano de filmagem, e aí tem uma coisa que a quantidade de páginas do roteiro, elas vão para o Movie Magic e às vezes aumenta um pouquinho. Um exemplo. Flávia atravessa uma rua e é atropelada por um carro. Quando a gente pensa, tem 1/8. Mas, para filmar isso, a gente precisaria de meia diária, um pouco mais, 3 horas. Então, isso a gente vai adaptando também na dificuldade dessas cenas para fazer acontecer isso no tempo previsto. A gente também pensa na quantidade de dias e noites para ter virada, deslocamento para outras cidades, tudo como que a gente organiza para fluir, né, essa feitura do filme e também economizando, não economizando, mas fazendo que o orçamento caiba dentro do que a produtora tem. A partir desse plano, a gente gera listas, que são quantidade de diárias de elenco, das locações. Cada filme tem alguma particularidade, né? Alguns, por exemplo, filme de época, a gente precisa de veículos de época, o figurino. Tem filmes de ação, aí a gente vai precisar de dublê, de coordenador de luta. Filmes que envolvem muito pós-produção, as telas, hoje em dia a gente faz muito filme com pessoas falando no celular, né? Arte, figurino, maquiagem, a partir dessas listas que são extraídas a partir do plano de filmagem, a executiva ela vai conseguir orçar verdadeiramente o projeto. A partir do orçamento, geralmente, quase sempre, hoje em dia, a gente volta um pouco para o roteiro, para ajustar certas coisas para caber no orçamento. Então, eu queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que é muito bom a roteirista
ter uma propriedade da sua história e como que ela não perde o cerne dessa história pelos cortes que acontecem durante de todo o processo, desde da pré-produção, inclusive, hoje em dia, várias séries, a gente tem cortes que acontecem na própria filmagem. E aí, o roteiro volta para os roteiristas. E como que se dá esse processo de cortes, né? Às vezes, a assistente de direção, o diretor ou a produtora sugere cortes, mas ninguém melhor do que a roteirista para poder fazer esses cortes, e eu acho que é bom a gente pensar um pouquinho em alguns pontos. Primeiro que eu queria falar é a importância da roteirista nos cortes feitos durante a filmagem. Como a gente já está com o carro andando e eventualmente, e várias vezes a gente já filmou uma parte do filme e volta para a roteirista para fazer cortes, como que esses cortes têm que ser pensados, né? Para a gente cortar roteiro, a gente precisa diminuir a quantidade de páginas. Mas muitas das vezes, se você tem dois atores conversando numa cena de 3 páginas, e você corta meia página nessa cena e mais meia página na outra cena, que são cenas de diálogo, você diminui considerável o roteiro. Mas isso interfere de fato na filmagem? Eu arrisco dizer que não, porque corte significa, claro, mas os cortes, eles devem ser pensados um pouquinho melhor. Por exemplo, para a gente cortar de área de filmagem, a gente vai precisar, eventualmente, cortar uma cena inteira, cortar uma locação, cortar um pouco de elenco. Então, assim, como que a roteirista ela pode ajudar a produção durante as filmagens, sugerindo cortes que são expressivos e que não vão alterar a história. Então, acho que é bom, assim, quando você tem domínio da sua história, pensar em soluções e poder pensar em coisas que são cortáveis no roteiro. Uma outra importância é essa troca da roteirista com o produtor, diretor, diretora, para viabilização de um roteiro que caiba no orçamento. Também tem muita coisa, às vezes a gente escreve pensando em grandes efeitos, em muitas viagens, precisa disso tudo, não que tenha que escrever pensando nisso, mas assim, a partir de um momento o que é a coluna do seu filme, o que não pode sair dali. Aí, a partir disso, escolher algumas brigas e as outras a gente pensar em mudar. E eu acho que isso é bem importante a roteirista pensar nessa época que a gente está vivendo, assim, que eu acho que nos últimos 5 anos que eu trabalho, não teve nenhum projeto que nunca voltou para o roteiro para repensar com orçamento. Uma outra questão que eu acho que é importante é que hoje em dia, tanto nos longas, o longa é mais difícil fazer isso, né? Mas nas séries, os protagonistas, eles estão presentes praticamente em 80% das cenas. E hoje em dia, para se possibilitar, muitas vezes, fazer uma série, a gente faz unidades paralelas, que filmam ao mesmo tempo. A Globo faz muito isso com as novelas, mas assim, a gente fazendo série é um pouco diferente, porque a gente não tem muitos núcleos, né? Então, uma grande dificuldade que a gente vê ao fazer o plano de filmagem é como que o protagonista, ou a protagonista, ou o casal de protagonistas, ou o núcleo protagonista está presente em todas as cenas. É possível contar essa história com núcleos próximos dessa protagonista? Ou desse casal de protagonista, é uma coisa a se pensar. Uma outra coisa, aproveitando, falando de elenco, é que às vezes a gente vai criando muito elenco de apoio. Assim, existem filmes que precisam, mas também quando a gente volta para o roteiro, a gente pode concentrar isso, a gente consegue papéis mais fortes com né, uma menor quantidade de pequenos papéis. Também é uma coisa que, às vezes, a gente volta para a roteirista para tentar fazer. Nas salas de roteiro hoje, quando elas ainda estão presentes durante a pré-produção, eu acho que é muito importante a assistente, essa figura da assistente de roteiro,
com um cronograma, porque a gente não consegue andar sem esse documento, sem esse guia, que é o roteiro, e esse cronograma é super importante que seja cumprido a entrega, porque senão você vai parando a cadeia de produção. E assim, a gente sabe que cada vez a gente tem feito as coisas mais rápido, com menos tempo, mas esse respeito ao cronograma é super importante. E uma outra coisa que às vezes acontece é assim, é muito importante que a nova versão de roteiro que vem adaptada aos cortes não venham até maiores em outras cenas, porque às vezes tenta resolver esse problema e cria-se novas cenas, cria-se novos núcleos. Então, esse também é um pensamento que a roteirista tem que ficar bem ligada para não voltar depois de novo, né? Assim, são muitos temas e eu estou longe de querer falar que o que eu estou falando é a verdade absoluta. São coisas que, no decorrer dos anos, e conversando com outros assistentes de direção, a gente conversa muito. Eu acho que essa troca entre assistente de direção, a produção e os roteiristas é bem importante. Aí, o que eu pensei agora é a gente poder analisar um pouquinho. Eu li todos os argumentos do laboratório e eu fiz uma análise, assim, o que logo chegava de cara para mim, que seria a dificuldade do filme. Eu não vou contar a história inteira, é só para a gente ir pensando um pouquinho em cada situação. Ao todo foram 9 projetos de filme, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Bom, começando pelo meu, que é a Aurora. A Aurora é a história de uma mulher fotógrafa que mora em São Paulo, ela é obrigada a voltar para Minas Gerais para cuidar das coisas do pai, que é mais velho e não tem condição. Ele acabou fazendo uma compra de vaca grande e ela vai ter que lidar com essa nova vida na montanha. Então, assim, já é um filme de deslocamento. Ele tem uma parte em São Paulo e uma grande parte em Minas Gerais, no interior do estado. Então, uma coisa que já tem que pensar é esse deslocamento da produção. Ou, beleza, vamos achar uma locação que dê para fazer isso do lado de São Paulo. Aí tem coisa, por exemplo, no meu caso específico, nesse filme, eu batalharia para se filmar em Minas Gerais. Assim, essa seria uma premissa, mas às vezes não acontece. Não é uma história com muitos personagens, tem um núcleo e a maior parte da história se passa na fazenda do pai. As dificuldades que eu vejo logo de cara, assim, no Aurora, é encontrar uma locação em Minas que tem uma fazenda, uma casa que não seja muito nova e ao redor tenha mata. Aí, assim, isso centralizaria um pouquinho mais as filmagens, né? Tem uma outra coisa que eu falo bastante de eucalipto. Então, eu tenho que encontrar tanto uma mata exuberante diversa, quanto áreas com eucalipto. Autorização para filmar em empresa de eucalipto. Será que eu consigo uma autorização, sendo que eu estou falando mal do eucalipto? É uma coisa a se pensar. Uma outra coisa é que em algum momento acontece um fogo numa casa. Esse fogo vai ser em posse? Como que eu vou fazer esse fogo? São questões que, ao ler esse roteiro, já me saltam. Não estou falando que é nada impossível, mas é importante se pensar. Parecido com a temática do meu, tem o Enseada, que é da Sara Pinheiro, que também é a Márcia, que tem um núcleo familiar com 2 crianças, mais o marido. Ela volta para a casa da mãe, também em Minas Gerais, tem um problema de saúde, e aí o retorno dela a essa cidade. Lendo o argumento, eu também, como meu filme, eu logo de cara pensei, então a gente tem Minas, que é uma cidade maior, BH, mais 7 Lagoas, que é a cidade da mãe, tem uma locação que é praia, e tem Belém. Logo de cara eu pensaria, para não ter 4 deslocamentos, Belém, a gente pode ter umas imagens de stock shot, e gravar em uma universidade, uma locação em que você, enquanto espectador, entenda que ela está em Belém sem ir filmar em Belém? Acho que, nesse caso aqui, 7 Lagoas e a praia não tem muito jeito. BH também não, mas já são 3 deslocamentos. Pensando no longa,
Não é que é impossível, mas é uma coisa a se pensar. Além disso, tem Sete Lagoas, que tem várias locações que é importante para mostrar a realidade dessa mulher, mais a cidade. Personagens, é o núcleo familiar, os principais, o núcleo familiar dela, eventualmente um elenco de apoio, mas tudo certo. E aí tem mais uma outra característica, que é um filme de época, é no bug dos anos 2000. Filme de época é sempre uma questão, né? Não uma questão, mas assim, dificuldades do longa, eu não estou falando de impossibilidades do longa, estou falando das dificuldades. Então, assim, na arquitetura, eu acho que não é uma questão dos anos 2000, mas, assim, todos os aparelhos eletrônicos, figurino, carro, não sei, tem que pensar também nesse orçamento aí para fazer esse filme em 4 lugares nos anos 2000. Tem alguma modificação? Aí você coloca a arte para trabalhar junto, é um pensamento. Me lembrou um pouco esses 2 filmes, o meu e da Sara, um filme da Laís Bodansky, que é Como Nossos Pais, que também é de um núcleo familiar, não tem viagens, mas tem locações da família, da mãe, do trabalho dela. Eu acho que é um bom exemplo aqui, pensando nos nossos projetos de filme. Um outro que é A Viagem do Meu Pai, é um filme francês, que a mulher, ela mora numa cidade industrial e o pai mora no campo, ela volta para o campo, e aí, a partir disso, ela viaja com o pai, tem o cotidiano do pai. Achei também uma boa referência. Aí tem um outro projeto também no laboratório, que chama Onde Termina o Céu, da Bruna Horta, que eu achei um ótimo exemplo para falar como que, às vezes, você consegue ter uma história forte em uma locação. Basicamente, essa história, ela se passa num casebre no interior de Minas Gerais. Eventualmente tem uma casinha ou uma estrada, mas o filme, ele é um filme de elenco, deveria ser investido, eu penso que deveria ser investido muito na atuação e nos diálogos, que acontecem coisas aí meio sobrenaturais desse personagem, a Ana, que recebe a visita de ela mora no interior de Minas, num casebre, e recebe a visita do José, que é um militar que chega ali ferido, e a gente descobre que, na verdade, é tudo imaginação da cabeça dela. O que eu achei de dificuldade desse longa, né? É um filme de época, dos anos 60, e como é 20 anos depois, o presente desse filme é anos 80. Então tem todo um trabalho de arte aí, mas que também facilita o fato de ser uma locação e a mata ali, né? Não tem cidade, não tem muita coisa para mudar tudo. Os efeitos especiais realmente podem ter, e uma coisa que eu acho que deveria ser colocado bem assim é a caracterização nesse filme, que a Ana envelhece e o José não. Então, essa escolha do elenco, tem que rejuvenescer, tem que envelhecer, eu acho que tinha que colocar esse profissional junto do orçamento para entender bastante. Aí me lembrou O Vazio de Domingo, que é uma mulher que vai buscar a mãe e pede para ela passar 10 dias com ela no casebre que ela mora. É um filme muito interessante, assim, são as duas e a relação das duas que vai acontecendo ali naquela locação. Um outro exemplo é o Hoje, da Tata Amaral, que eu acho um filme, assim, belíssimo, e são 2 atores numa locação os diálogos são incríveis, assim. Então, como que a gente também consegue fazer filme bom com uma locação, com uma interpretação forte, e a história se passa aí. Aí, agora eu reuni mais 4 exemplos de filmes, assim, as temáticas não se aproximam, mas eu queria falar um pouquinho dessa ambientação, que é sobre as locações, que o que mais me chamou atenção nesses 4 filmes, que é a Anastácia, da Lili, o Ex, da Thaís, Nadadora, da Natália Gomes, desculpa, 3 filmes, é a quantidade de locações, e que, ao mesmo tempo, é importante. Nesses filmes, a quantidade de locação é importante porque, me parece, ao ler, não sei se eu estou certa, mas que a história é muito importante, mas tem um pano de fundo que fala de onde ela está sendo filmada. Por exemplo, a Anastácia, da Lili é uma professora que perde a voz e o emprego, e ao ver sua vida estar por um fio, denuncia o marido por violência doméstica. O filme se passa em Salvador.
Então, tem uma apresentação dessa cidade de Salvador, embora me pareça que a locação principal é a casa da Anastácia, mas tem o bairro da Anastácia, ela vai na delegacia, ela vai na escola, no consultório da Fone, então você vai criando Salvador como pano de fundo da história desses personagens. Uma outra coisa, aí dificuldades desse longa, eu acho que o filme em si não me parece com grandes desafios de produção, mas talvez na pré-produção, essa preparação de elenco, os ensaios, laboratório, e o que me chamou a atenção é que tem a criança, que é a filha da Ana, que tem 5 anos, e que tem toda essa questão em filmar com criança, se ela está presente em toda a narrativa, ou se ela aparece pontualmente. Ex da Thaís Oliver, duas mulheres se reencontram no cemitério, vandalizando o mesmo túmulo, e elas se reconectam e a gente vai descobrindo a história delas com o mesmo homem abusador. O filme da Thaís eu acho muito interessante, porque você vai conhecendo essas duas mulheres e elas vão ocupando a cidade. Que assim, no argumento não dá para saber que cidade é. Também é importante, porque se for uma cidade em Minas, no interior, é um outro filme do que acontece numa cidade grande, Belo Horizonte. É um filme em Minas, isso é uma coisa a se pensar. Mas vai acontecendo toda a trama enquanto elas vão andando pela cidade. Então, é um filme que tem bastante locação. Mas, nesse caso, eu acho que é importante. Então, assim, nesse filme, eu apostaria numa maior quantidade de locações e entender como que a gente diminui em outras coisas, caso houvesse esse problema. Aí a gente tem Nadadora, da Natália Gomes, que o filme se passa em Recife e no Sertão. Então, também é um filme com deslocamento, e aí Recife a gente tem praia, terreno baldio, apartamento, tem estrada que se desloca para o Sertão, depois volta para Recife, depois volta para o Sertão. O que eu coloquei aqui, eu acho que é importante para o filme essa quantidade de locações, até porque a personagem ela vai passando pelos lugares e se modificando, encontrando, conhecendo coisas. A dificuldade do longa para mim. Assim, uma coisa que me chamou a atenção, também pode ter uma licença poética, mas assim, como que vai filmar a protagonista mergulhando na praia de Boa Viagem, sendo que ali tem tubarão, o sertão. Tem uma época que o sertão tem água, e às vezes não, no filme parece que precisaria do sertão com água, e como que faz? Filma depois de um tempo, guarda um dinheiro para uma diária e volta lá? Outra coisa que eu pensei que o filme, pelo menos no argumento, mostra, né, várias partes acontecerem. Esse é um tema que eu acho que vale a pena discutir bastante. Me pareceu um filme recheado de figuração. Não tem problema também, mas assim, entender como que é isso. Aí, me lembrou um filme que eu trabalhei, eu fazia segunda de direção na época, que é um filme do Luiz Vilaça, que é a história da Ana Lúcia e o Domingos, que decidem se separar, e essa separação e volta vai acontecendo enquanto São Paulo é apresentada. Então, é um filme que tem muitas locações, é um cartão de visitas de São Paulo e, ao mesmo tempo, conta a história desses dois. Tá? Aí eu achei um bom exemplo como que né, a quantidade de locações, a importância dessas locações para se contar uma história. Então, a gente tem, desde o Hoje, da Tata, que é um apartamento, 2 atores, e que é um filme belíssimo, e também quando você quer mostrar outra coisa. Mas, isso tudo que eu estou falando é meio aonde que a gente aposta o nosso filme. Em algum lugar a gente tem que apostar. Então, é no elenco? É na quantidade de locações? É óbvio que se for um filme comercial e com dinheiro que dê para apostar em tudo, é maravilhoso, mas, assim, principalmente nos projetos autorais, eu acho que é bom o roteirista pensarem um pouco nisso, né, na espinha dorsal desse filme. Aí tem o filme que é O Astronauta, da Lara Firmino, que é um menino que sonha ter um traje de astronauta, começa a receber estranhas comunicações vindas do que parece ser um cosmonauta perdido no espaço, que promete dar a ele sua roupa espacial se o garoto o ajudar a voltar para o espaço. Esse é um filme, né, infantil, que também é para família, mas os dois protagonistas são crianças.
a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, horário de 7, geralmente essas crianças vão poder filmar de 5 a 8 horas, eu não me lembro exatamente, uma criança de 5, 9 anos, quantas horas ela pode estar no set. Mas, talvez, ao se orçar esse filme, tem que pensar em menos horas de set e um filme maior, uma maior quantidade de diárias, isso é possível? Ou, no roteiro, vão ter núcleos que a gente consegue compor para filmar o tempo que a criança pode, e depois filmar outras coisas? Isso é um pensamento importante. A quantidade de noites do filme, assim, por exemplo, quando você pensa em evento, no caso do Argumento, eu vi que tinha uma festa junina. Festa junina, geralmente, a gente pensa à noite. Com criança, melhor ter uma festa junina de dia. Ou, sei lá, vai fazer uma festa junina em barracá. Mas pensar nisso bastante, assim, antes de começar essa pré-produção também, para não chegar lá na frente e ter problemas. Aí, esse filme tem efeito especial. Além dos protagonistas crianças, como é na escola, tem uma figuração com criança, uma figuração fixa, elenco de apoio. Eu acho que esse filme, o investimento é isso, né? Como filmar com qualidade com essas crianças, respeitando os horários delas. Aí, além disso, tem bastante vídeo sobre estação espacial. Vai comprar isso? Vai produzir? Como que vai produzir? É em pós? Seria essas dificuldades do longa que eu vi aqui. Com cabeça já tem direção, né? Você já lê alguma coisa, já fica pensando nos problemas. Mas não significa que não se pode, pelo contrário, né? A gente sabe fazer isso, é só pensar onde investir as fichinhas. Aí um exemplo que eu pensei foi o Extraordinário, lendo esse argumento. E aí, vieram 2 projetos no laboratório, no Escrever Criatura, que, assim, são incríveis, são projetos distópicos, que é o Procura-se Indianara, da Mayra Costa, em uma realidade distópica futurista, Indianara, jovem travesti golpista hacker, precisa resgatar a melhor amiga presa no centro de reabilitação de homossexualismo, enfrentando um sistema governamental ditatorial sustentado por corporações capitalistas multinacionais. A primeira coisa que eu pensei nossa, tem cyberpunks, androides e ciborgues. Que mundo é esse? Como que retrata? A gente vai ter que construir isso, vai ser em pós, tem grandes locações para fazer isso muda em pós. Então, assim, a primeira coisa, quando se fala em projetos distópicos, é a gente entender essa ambientação, porque isso vai contar muito no orçamento desse filme. No Procura-se Indianara também tem bastante coisa de ação, então é uma outra coisa que eu pensaria. O helicodrema da Carolina Cavalcante, em uma metrópole distópica, onde é proibido se comunicar em língua de sinais, uma jovem rapper surda busca se reafirmar contra o sistema ouvinte. De novo, como que a gente retrata esse mundo distópico? É um mundo pós-moderno? No longa, a protagonista percorre uma cidade. Ela vai a vários pontos da cidade. Como que a gente caracteriza esse mundo distópico? E também a pós-produção. São temas super interessantes, mas a primeira coisa que eu fiquei pensando é como que a gente filma e como que tem um projeto de arte ou pós-produção que conte, que segure essa história distópica, né? Bom, gente, essa foi, assim, as minhas questões aqui nesses projetos. Eu espero que tenha sido legal para quem está ouvindo. Como eu falei, na verdade, são opiniões que eu tenho a partir da leitura com a experiência que eu tenho de assistência de direção. E é isso.